gente começa falando que, com o aval do presidente Lula, ministros e aliados se lançaram nesta quinta-feira em uma operação de convencimento do líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, do PT da Bahia, para que ele, de fato, entregue o cargo. Segundo aliados, Lula avalia como insustentável, a permanência dele na liderança do governo. Mas, apesar dessa avaliação, não deve destituí-lo. Espera que essa iniciativa ela parta do próprio Jacques Wagner. Procurado por emissários do governo, aliados do senador, incluindo ministros e integrantes do governo da Bahia, desencadearam aí essa articulação. Eles mesmos estariam convencidos da delicadeza da situação do senador. Em Minas Gerais, em uma agenda, questionado se Jacques Wagner continua no governo ou não, Lula fez um sinal ali positivo. Presidente, como é que está a reação com o Jacques Wagner, presidente? Como é que está a reação com o Jacques Wagner, presidente? Como é que está a reação com o Jacques, presidente? Ele vai sair da liderança? O Jacques continua? O Jacques continua? O Jacques Wagner continua? O Jacques Wagner, presidente. Continua? O Jacques Wagner continua? Boa, Léo, boa, Léo. Pois é, a expectativa dos aliados de Lula é que Jacques Wagner renunciasse ainda hoje, né? Se bem que a gente ainda tem um tempo aí, à noite tudo pode acontecer. Ou, no máximo, o prazo máximo seria na segunda-feira. Nesta quinta-feira, depois da Polícia Federal deflagrar a operação na Bahia relacionada ao Master, Lula teria ligado 2 vezes para o senador. De acordo com aliados do presidente, nas 2 conversas não puderam discutir uma sucessão nessa liderança do governo devido ali ao estado emocional do senador. Ministros afirmam também que esse gesto de solidariedade do presidente não deve ser entendido como uma garantia ali de manutenção de Jacques no cargo, né, de líder, mas um aceno para que ele assuma aí a responsabilidade da saída, né, como uma iniciativa pessoal dele, com o argumento de que precisa se dedicar à própria defesa. Em meio a suspeitas aí de que o senador tenha recebido valores ligados ao Master de Vorcaro, Jacques Wagner chegou a ressaltar em uma entrevista nesta quinta à Band News TV da Bahia a confiança de Lula na integridade dele. Depois de relatar um dos telefonemas do presidente recebido pouco antes do meio-dia, o senador disse apostar na permanência na função. Jacques Wagner também falou em continuar na liderança do governo no Senado até segunda ordem. Ele afirmou o seguinte, olha só o que ele disse, vou abrir aspas aqui. A liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e eu acho muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fecha aspas. Aliados do presidente classificaram a entrevista que ele concedeu ontem com um tom acima, né? Acrescentando não haver qualquer definição sobre a permanência dele no cargo. O senador também fez um post nas redes sociais sobre esse assunto e, claro, se defendendo, né? Olha só o que ele disse aí nesse post. Compartilhe a verdade ali bem em caixa alta, né? Eu não tenho nenhum tipo de relação, negócio ou vínculo com o Banco Master. Eu assinei a CPI do Banco Master e vou trabalhar até o fim para que todos os fatos sejam esclarecidos. Então, foi o que ele postou nas redes sociais. A Polícia Federal, só para posicionar, relembrando aqui o que houve ontem, né? A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão na nova fase da Operação Compliance Zero. E esses mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo, André Mendonça, na Bahia, em São Paulo e também no Distrito Federal. Foram feitas buscas em endereços ligados aí a Jacques Wagner, em Salvador, e também em um hotel em Brasília, onde o senador mora. Policiais federais também estiveram em endereços em Salvador de Eduardo Sodré Martins, que é enteado de Wagner, e também da esposa dele, Bonilha. A polícia apura se o senador recebeu vantagens indevidas para atuar em favor aí do Master na operação. Os agentes apreenderam na casa dele, em Brasília, $49 mil em espécie, o equivalente a R$235 mil. Já na casa dele em Salvador foram apreendidos
cerca de 87 mil reais, mas em dólares, né? Mais de 16 mil. E 39.675 euros, cerca de 236 mil, além de 16.500 reais. O elo do senador com o banco seria o empresário baiano Augusto Lima. O Augusto que é ex-sócio do extinto Banco Master. E as repercussões, gente, sobre esse assunto, elas continuam a todo momento. Tem alguém falando, tem alguém defendendo, alguém condenando, alguém trazendo algum fato novo, né? O ex-ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele afirmou em uma entrevista que a lei tem que ser cumprida independente de quem seja. Essa questão ética na política, o que você tem que defender? Você tem que defender o seguinte, que a lei tem que ser aplicada independentemente de torcida. Eu não posso... Eu torço para a justiça ser feita, né? Eu vou lamentar se uma pessoa próxima a mim errou. Vou lamentar, porque é uma pessoa que eu conhecia e tudo mais. Mas eu não posso desejar, até para o bem da sociedade, que a lei não seja aplicada. Já o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também afirmou que é a favor das investigações, doa a quem doer, e que Jacques Wagner deve se afastar da liderança do governo no Senado. Olha só o que ele postou em uma rede social, né? A gente destacou um trecho ali para você. O presidente Lula sempre disse, doa a quem doer. A investigação ela precisa ser feita até o fim, com as novas informações reveladas pela Operação Compliance Zero, não seria diferente, né? Ele segue dizendo que na condição de investigar. Tem outro trecho ali que colocaram pra gente, que é o que eu disse ali na abertura. O envolvimento da direita não para por aí. Aí ele começa a ir por um outro caminho, né? Além de falar na abertura ali que teria que a investigação continua, doa a quem doer, citando falas do Lula, ali ele já começa a cutucar a direita, né? Cita que o envolvimento da direita não para por aí. O cunhado de Vorcaro, aí ele cita ali o Fabiano Zettel, que foi o maior financiador das campanhas de Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, cita ali que contribuiu com 5 milhões de reais no total, depois cita ali o Ciro Nogueira e vai. Então ele começa ali falando que a lei tem que ser para todos, né, usando uma fala até mesmo do presidente Lula para começar esse post dele, depois ele já começa a falar um pouco da direita também. E, além de política, gente, o presidente Lula hoje disse em Minas Gerais, onde ele cumpriu a agenda o dia todo, ele começou a falar sobre futebol, na verdade, né? Ele foi conversar com uma criança que estava acompanhando ele ali em uma agenda e ele chegou a criticar Neymar, chamando o atleta de jogador de home office. Você viu a Marta jogar bola? Você não viu a Marta jogar? A melhor jogadora do mundo durante 6 vezes seguidas. 6 vezes ganhou a bola de melhor jogadora do mundo. Quem é que o Brasil tem bom de bola agora? Neymar. O Neymar não está nem jogando, cara. Não está nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja... jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Bom, já que a gente está em clima de Copa, né? Daqui a pouquinho tem jogo do Brasil, Lula não deixou passar também, foi ali, trouxe o tema para essa agenda dele em Minas Gerais. Agora, voltando para esse cenário todo envolvendo aí o senador Jacques Wagner, Lara Alves, quais as últimas atualizações de bastidores que nós temos sobre essa situação envolvendo o senador aí em Brasília, hein? Bom, Silvia, nesse momento o termômetro é de esperar passar esse fim de semana, aguardar que Lula volte a Brasília, que Jacques Wagner também retorne a Brasília na próxima semana, já que é uma semana de atividades no Congresso Nacional, para que, portanto, Jacques Wagner possa finalmente ter um encontro pessoalmente com o presidente Lula. Hoje, mais cedo, inclusive, a Globo News reportou que existe de fato uma combinação para que
haja um encontro entre os dois na semana que vem no Palácio do Planalto, para que dali saia uma decisão sobre o futuro da liderança do governo. Isso é muito importante porque, mais do que representar o PT, como de fato existe uma liderança do PT dentro do Senado, Jacques Wagner representa o governo e os interesses do governo. E tem algumas pautas muito importantes que vão ser discutidas nas próximas semanas. Entre elas, a PEC do Banco Central, que amplia a autonomia do Banco Central e transforma essa autarquia em uma empresa pública separada do governo, com autonomia orçamentária. Isso é uma questão muito séria para o governo brasileiro, é algo de que diverge o Ministério da Fazenda. Então, é uma questão que desperta muito interesse do Palácio do Planalto, que vai contra os interesses do Palácio do Planalto. Então é necessário um afinamento muito grande entre a liderança do governo, o próprio presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Além disso, tem algumas outras pautas que têm potencial de causar um rombo orçamentário muito grande, que vão ser discutidas, como, por exemplo, algumas PECs que tratam de piso mínimo salarial para algumas categorias, inclusive a dos agentes de saúde. Pois bem, este é um tema importante, principalmente tendo em vista que essa liderança de Jacques Wagner já estava bastante fragilizada há algum tempo e já era vista com maus olhos dentro do próprio PT e dentro da base do governo. Por quê? Vocês vão se lembrar que no momento em que houve a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, houve ali uma cena de um abraço entre Jacques Wagner e Davi Alcolumbre. E, inclusive, um vazamento de voz de Alcolumbre dizendo mais ou menos a margem de quantos votos seriam a derrubada da indicação de Messias, isso ele dizendo para Jacques Wagner. Então existia ali naquele momento uma avaliação interna de que o próprio Jacques Wagner teria atuado contra Messias em uma colaboração com Davi Alcolumbre. Então o nome dele já estava em suspeição e já naquele momento alguns aliados defendiam a retirada dele da liderança do governo. E esses novos fatos impulsionaram, neste momento, a saída de Jacques Wagner. Fato é que Lula não vai cobrá-lo publicamente. Ele e Lula têm uma relação muito antiga, eles são amigos há 48 anos, são muito próximos, passaram por alguns escândalos e algumas questões juntos. Então a tendência é que Lula não faça essas cobranças publicamente e também não traga o assunto de forma pública. Além disso, o próprio Senado Federal vai tentar escantear essa questão. Vocês vão se lembrar que nesta semana, na verdade, na semana passada, houve uma revelação da revista Veja sobre um valor, cerca de 30 milhões de dólares, que teriam sido recebidos por Davi Alcolumbre, pagos em uma conta estrangeira por Daniel Vorcaro. Então, logo que aconteceu isso, 4 dias depois, em uma sessão nesta semana, os senadores fizeram um ato de solidariedade durante sessão no plenário para defender Davi Alcolumbre e trataram o vazamento dessas informações como um ataque, não apenas pessoal a Alcolumbre, mas também um ataque à instituição Senado Federal. Então a tendência é que o Senado haja neste momento de uma forma bastante corporativista para defender os interesses dos senadores que se veem atacados, e aí nesse rol entram, além de Jacques Wagner, também o próprio Alcolumbre e o Ciro Nogueira, que é o alvo central dessas revelações sobre o caso Master. E nesse cenário, então, o Senado deve ficar um pouco mais quieto em relação a isso. Fato é que é necessário aguardar essa conversa entre Lula e Jacques Wagner para saber se, portanto, ele vai entregar o cargo, como fez, por exemplo, Juscelino Filho, que era ministro das Comunicações, e entregou o cargo quando estava sob suspeição, dizendo que ia se concentrar na própria defesa. Mas, por outro lado, tem um grupo de defensores de Jacques Wagner que entendem que essa entrega do cargo da liderança do governo poderia soar como uma confissão de culpa. Então, na verdade, isso vai ser traçado ali no momento da conversa entre os dois, para que então eles entendam se é de fato necessária essa saída de Jacques Wagner para um descolamento completo de Lula do caso Master. Ok, Lara, e a gente vai acompanhando os desdobramentos deste fato, dessa conversa aí de Lula então com Jacques Wagner, e a gente vai trazer todas as informações aqui para vocês no Tempo News.